glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Senhor Jesus, te apresentamos a nossa vida, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Fala conosco, nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor Jesus, a cada dia, a cada momento, para suportar, passar as adversidades e permanecer firme em Tua presença, para que possamos estar em Tua presença, Pai querido, e Te servir de todo o nosso coração. Por isso, Deus poderoso, abre o nosso entendimento, abre, Pai querido, o nosso coração, Pai querido, para receber da semente que é a Tua palavra. Assim, Deus, possamos viver e frutificar nela. Em nome de Jesus, repreendo, Pai, no Teu nome, Senhor, toda obra do maligno, Senhor, todo o poder das trevas, seja repreendido em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Davi é o salmista que escreve o Salmo 24. E é o homem que, em meio à sua história, ele escreve as suas canções, porque os salmos são canções. E o salmista, ele medita na palavra, ele medita no Senhor e descreve a cada momento e a cada circunstâncias da sua vida com os salmos, adorando a Deus. Porque a vida de um adorador é exaltar o nome do seu Deus em todas as circunstâncias. O Salmo 24 é um salmo considerado como salmo messiânico, devido o versículo 7 em diante, que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Então, esse texto do versículo 7 em diante, em que você está vendo, geralmente nós o imaginamos como o Senhor, a partir do momento que Ele morre e adentra os céus. Levantai, ó porta, como os anjos cantam dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Por isso esse é um salmo onde Jesus está adentrando aos céus, e o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu e recebeu a sua glória, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus, aquele a qual nós adoramos, cantamos e exaltamos. Porque na nossa vida, irmãos, nós não temos amuleto de sorte. O que a gente tem é o nome de Jesus, que é poderoso. Nós temos a virtude do Evangelho, e essa virtude está no amor, está na compaixão, ele está nos frutos do Espírito que se testificam na nossa vida. Mas acima de tudo isso, nós temos Cristo Jesus, a fonte da nossa salvação. Porque Jesus, e somente Ele, pode salvar. Amém, irmãos? Não adianta simplesmente você ter só o amor, Francinildo, porque o amor não salva. Quem salva é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta ter só a compaixão, porque a compaixão não salva. Quem salva é Jesus. Não adianta ter simplesmente a misericórdia, porque a misericórdia não salva. Quem salva é Cristo Jesus na nossa vida. Então, quando temos Cristo Jesus, também temos que ter os princípios do Evangelho na nossa vida. O Salmo, Davi vai expressar e vai dizer exatamente o que nós já sabemos. Essa é a realidade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
O salmista não está perguntando, o salmista não está indagando ou querendo saber algo, ele está afirmando, ele está dizendo: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, porque Ele formou, a sua plenitude, porque tudo que há na terra também pertence ao Senhor. Tudo é por meio dele e para Ele. E não somente a plenitude da terra, mas Ele diz: eu e você também pertencemos a Ele. E aqueles que estão lá fora também pertencem. A diferença é daqueles que aceitam a Cristo Jesus irão para o céu, e aqueles que não aceitam, não querem receber a graça, mas todos somos criaturas de Deus. A diferença está que quando aceitamos Jesus, nós deixamos apenas de ser criatura e passamos a ser, alguém falou aí, alguém já sabe, deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhos de Deus. Porque João o apóstolo vai dizer: porque todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa é a diferença, passamos a ser filhos de Deus, a autoridade, o poder que temos como filho de Deus. E essa estar a plenitude da terra e tudo que há nela, e passamos, além de ser os habitantes dela, mas passamos a ser filhos de Deus quando recebemos Cristo Jesus na nossa vida. Passamos a ter a diferença, o amor do Pai para conosco, para que a gente possa assim adorá-lo, buscá-lo e exaltar o seu santo e precioso nome. Aí o salmista, no versículo 3, ele faz uma pergunta, né? Aí sim ele está perguntando. O primeiro ele afirma, mas no segundo ele está perguntando: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? A pergunta, irmãos, que nós fazemos, e a pergunta que Davi está fazendo, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender, e o mesmo salmista vai dar a resposta, porque faz parte do Evangelho nós compreendermos aquilo que vivemos em Cristo Jesus. Faz parte do ser cristão compreender quem Ele é no reino, o que Ele faz no reino, e qual a virtude de Cristo na sua vida para que Ele viva o Evangelho de fato e de verdade. O Evangelho, ele não é apenas um modismo em que Cristo Jesus, desenvolveu, um grande povo recebeu, e a partir daquele momento passou a ser legal ser cristão. Passou a ser legal, até a nomenclatura vem mudando, já não é mais cristão, é gospel, né? Só que ser cristão não é viver na moda, ser cristão é viver em Cristo. Ser cristão não é agir de acordo como eu quero, ser cristão é agir de acordo como Cristo é. Porque ser cristão, a palavra cristão vem de pequenos Cristo, ou somos refletidos em Cristo Jesus. Paulo, ele descreve o texto ao Coríntios, capítulo 11, e ele fala bem claro: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo não lança a responsabilidade dele para ninguém. Paulo não diz assim: siga apenas Cristo Jesus, olhe para Ele, porque eu sou falho. Pelo contrário, todo ser humano é falho, mas deve refletir a glória de Deus e refletir Cristo Jesus na sua vida. Porque nós estamos a cada dia correndo para nos parecer com Cristo, estamos a cada dia deixando o velho homem, deixando a velha criatura, porque o Evangelho é desenvolvimento para nos parecer com Cristo. E isso não quer dizer que você não tenha falha, quer dizer que você precisa consertar para se parecer com Cristo Jesus. E a cada dia nós vamos endireitando os caminhos, ouvindo a palavra, vendo o nosso coração. Por quê, pastor? Porque nós vamos entender hoje que Evangelho, ele deve estar no seu corpo, na sua alma
e no seu espírito. Os salmos de adoração, aliás, o texto de adoração que nós sempre replicamos, João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O texto diz verdadeiros, é porque existem os falsos. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em... que adorem ao Pai em espírito e adorem em verdade. Não é só adorar, é em espírito e em verdade. Porque se a verdade daquilo que você professa não estiver no seu coração, você pode até adorar, mas a verdade não faz parte da sua adoração. O que Deus está à procura é de verdadeiros adoradores. O que Deus está à procura é daqueles que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque quando eu adoro em espírito e em verdade, aquilo que eu estou fazendo é sincero, aquilo que eu estou fazendo é verdadeiro, aquilo que eu estou fazendo faz parte da minha vida. Não é só o emocionalismo, não é só um choro, não é simplesmente uma amizade numa igreja, não é simplesmente um companheirismo que a gente tem, mas é em espírito e em verdade. Eu adoro, mas eu vivo Cristo. Eu adoro, mas eu pertenço a Cristo. Eu adoro, mas eu sei quem Ele é. Por isso, João também vai dizer: ei, quem é que ama o Senhor? Quem é? Aquele que pratica os seus mandamentos. E aqui está a maior revelação do Evangelho. Por quê, pastor? Porque enquanto muitos estão nos ensinando a fazer muitas coisas, João vai nos ensinar e dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Jesus está se manifestando, irmãos, na obediência. O texto está nos dizendo que Jesus está se manifestando a alguém aonde? Na obediência. Jesus não está se manifestando naquilo que você faz. Jesus não está manifestando naquilo que você entrega. Jesus não está se manifestando naquilo que você acha que você fez de melhor. Jesus está se manifestando na obediência daquilo que Ele lhe mandou fazer. Eu quero que Cristo se manifeste a mim, então obedeça ao que Ele mandou e não faça o que você quer, porque Caim entregou também a sua oferta, pastor, mas Deus não recebeu, porque Caim entregou aquilo que ele queria e achava que Jesus tinha que receber. Deus tem que receber, porque eu estou entregando, não é o que você quer, mas aquilo que a palavra manda que você faça. Então Jesus diz: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu vou amar e Ele também vou me manifestar a Ele. Jesus está se manifestando na obediência. E nós precisamos entender que tudo que Cristo quer, de fato, é que nós permaneçamos nele. Que a gente possa viver em Cristo Jesus, que a gente possa estar em Cristo Jesus, porque faz parte do Evangelho a gente aprender e compreender. E como a gente compreende? Como você aprende? Sabe, irmão, se tiver algo que você precisa entender e que a gente precisa compreender continuamente, é que a palavra, ela é nossa instrução. A palavra, ela é a nossa orientação. A palavra, irmãos, ela não é a nossa emoção. Aquilo que se fala e me emociona, aquilo que se fala e me empolga, aquilo que se fala e eu fico com a autoestima lá em cima. Não, a palavra é a nossa instrução de vivência e não simplesmente a nossa autopromoção ou simplesmente aquilo que me levanta. Não, a palavra é a nossa instrução, aquilo que vivemos.
Aquilo que conhecemos, essa é a palavra, para que a gente possa conhecer. Só que Deus nos dá uma orientação, e você sabe. O que é, pastor? Não é simplesmente conhecer, é prosseguir. O texto diz: conhecei e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque tem gente que conhece, mas não desce profundamente para saber quem Ele é, e fica no raso com as suas atitudes. Acha muitas vezes que Deus vai receber o seu esforço. Espera aí, Caim também trabalhou, Caim também se esforçou, só que ele não entregou o melhor. Ele simplesmente foi lá e entregou e disse assim: Deus vai ter que receber porque eu me esforcei para plantar. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pressiona a Deus. Ou você entrega o melhor, ou Deus não vai olhar para o seu esforço, vai dizer: como é que é? Tu está dizendo que eu tenho que receber simplesmente porque você se esforçou? Deus tem que receber, porque a sua oferta é uma oferta de amor. Não é simplesmente porque eu me esforço, é porque eu me esforço em amor para Cristo. Eu não simplesmente entrego porque eu me esforcei, eu vou me esforçar e eu vou fazer. Não. Se não tiver amor, Paulo nos ensina em Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, nada adiantou. Não é só o seu esforço, é o amor que você empregou naquele esforço. Eu vou fazer para Deus e entregar o melhor porque eu amo a Deus. Abel também se esforçou, mas ele entregou com o amor. Essa é a diferença da oferta de adoração. Eu entrego não só o meu esforço, eu entrego o meu amor. Porque aqui no texto nós vamos compreender que a gente precisa, Diácono Berg, não simplesmente adorar a Deus naquilo que conhecemos. Os seus sentimentos, irmãos, precisam adorar a Deus. O seu conhecimento precisa adorar a Deus. A sua atitude precisa adorar a Deus. Não é só o fazer, é o sentimento aplicado naquilo que faz. O texto está dizendo assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Os limpos de mão e puros de... A mão revela a nossa atitude, os nossos feitos. A mão revela nossas obras. Ele está dizendo: mão significa obra, significa atitude, significa os nossos feitos. Mas ele diz: não fica só no que você faz, não fica só na sua obra, não fica só naquilo que você apresentou, mas é a sua mão purificado com o coração puro que está entregando. Não é só o seu feito, é o seu coração atrelado àquilo que você fez. Porque tu pode estar fazendo, mas se você fizer para competir, seu sentimento não está de acordo com o evangelho que te foi pregado. Não é só fazer, porque se você fizer para reclamar, seu sentimento não está de acordo com o evangelho que lhe foi pregado. Não é só fazer, porque Paulo diz assim: fazei sem murmuração para Cristo Jesus, para que não haja em vocês nenhum deslize ou algo que alguém possa falar. Ele está dizendo assim: não é só fazer, é o sentimento aplicado àquilo que você... Isso é evangelho. O sentimento aplicado àquilo que se faz. Qual é o sentimento que você aplica naquilo que você faz? Qual é o sentimento que você aplica naquilo que você está fazendo? É por isso que muita gente ora e diz assim: pastor, ainda não recebi. A pergunta, irmão, qual é o sentimento que tu está aplicando naquilo que você quer fazer? Por isso ele diz: é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade, ela consome a vida do homem. A vaidade, ela consome o ser humano. O homem vaidoso, que quer ser ouvido, que quer fazer do seu jeito, que acha que tem que ser assim, que acha que tem que ser dessa forma, ou muitas vezes não abre espaço, não compreende, não entende, não sabe aquilo que Deus quer trabalhar, e muitas vezes não ouve a voz de Deus, porque a sua vaidade fala muito maior do que a voz de Deus.
E todos pecamos, irmão. Vou lhe repetir, todos pecamos muitas vezes na vaidade. Porque se você está pensando que vaidade é simplesmente você se arrumar bem, você está muito enganado. Davi pegou na sua vaidade. Davi tinha um grande exército. Subiu ao coração dele querer contar o seu exército para mostrar que ele tinha um grande. Joabe olhou para ele, o seu general, e disse: meu rei, não faça isso, não tem necessidade. A gente vence batalhas, a gente já venceu grandes batalhas, a gente pode, não precisa contar para que o Senhor possa entender que o Senhor tem um grande exército, eu não precisa disso. Aí Davi foi lá e disse assim: não, eu quero contar para mostrar que eu tenho um grande exército. Aí o anjo apareceu e diz: a tua vaidade está falando mais do que a palavra de Deus. Aí o profeta diz para ele: por causa de ti, a praga tomou conta de Israel. Aí morreu muitas pessoas. Aí Davi se arrependeu e disse assim: Senhor, quem pecou foi eu, mas não julgue esse povo, não mate eles. É quando ele oferece seu sacrifício, irmãos. A vaidade, ela toma conta do coração. Se nós não prestarmos atenção, ela vai tomando espaço e a gente nem percebe. Nós precisamos compreender as nossas atitudes, elas precisam ser de acordo com a palavra. As nossas atitudes precisam permanecer no princípio da palavra de Deus. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou seguir em Cristo Jesus? Simples, querido, lendo a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra não é para lhe emocionar. A palavra é para você aprender. A palavra não é simplesmente para tocar o seu coração. Ela é para moldar o seu coração. O que adianta ter uma palavra que toca o coração, mas não transforma o mesmo? O que adianta ter uma palavra que me faz sentir, mas não me faz mudar? Porque a palavra, ela precisa moldar o coração e não simplesmente sentir a palavra. Você precisa mudar com a palavra que adentrou o seu coração. A palavra vai moldar o seu coração. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Quando aprendemos a palavra, o nosso coração está encharcado do nosso eu, o nosso coração está encharcado das nossas vontades, o nosso coração está encharcado daquilo que queremos, e quando lemos a palavra, ela coloca em ordem, ela coloca no lugar, ela nos faz transformar, nos faz mudar, ela coloca a forma para que a gente possa entender que não é as nossas emoções, que não é o nosso sentimento, que não é aquilo que queremos, mas é aquilo que a palavra nos orienta. A palavra nos coloca no direcionamento correto. Enquanto o nosso coração quer agir de uma forma, a palavra vai dizer: haja de acordo com a palavra. A instrução que Josué recebeu, dizendo: Josué, ser forte e corajoso, medita nessa palavra dia e noite, porque ela vai fazer prosperar o seu caminho, e tudo que tu fizeres será abençoado se tu meditar na palavra, se tu viver a palavra, se tu andar nela, se tu viver a verdade. Então não é o que eu entendo, mas é o que a palavra me direciona. Não é o que eu quero, é o que a palavra me direciona. Não é da forma como eu quero, mas é aquilo que a palavra está mandando. Pastor, eu sou um adorador. Glória a Deus, em espírito e em verdade. E tem hora que a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer: onde é que está a falta? Será que eu estou sendo verdadeiro? Será que eu estou sendo verdadeiro na minha adoração?
Será que eu estou sendo sincero para com Deus? Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aos ânimos dobre. Tiago diz: converta o vosso riso em pranto, vossa alegria em choro. O que é isso, pastor? É o adorador que chora, mas não muda. É o adorador que sente, mas não é transformado. Ei, a sua alegria deve ser convertida em choro. Senhor, eu não quero mais ser instável. Eu quero ser alguém estável na tua presença. Eu quero ver ser alguém que está contigo, que anda na tua presença e não simplesmente vive toda hora uma hora estável. Aquele que vive uma hora estável, o ânimo dobre, precisa converter riso em choro, alegria em pranto, para dizer: transforma a minha vida, porque eu preciso ser um verdadeiro adorador. Eu preciso ser um verdadeiro adorador que te busque em espírito e em verdade. Que haja verdade na minha adoração, que haja verdade no meu caminho, que haja verdade na minha atitude, que haja verdade para contigo, porque não adianta adorar, buscar, chorar, mas a atitude ser totalmente inversa daquele que você busca. A atitude ser totalmente contrária daquilo que você orou e chorou. E muitas vezes diz: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu. Aí Ele vai sondar, Ele precisa mudar o teu coração, e seu coração precisa ser transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. Quer ser transformado? O conhecimento da palavra vai transformar a tua vida. O conhecimento da palavra vai libertar o teu coração. O conhecimento da palavra vai moldar o teu coração. O conhecimento da palavra vai levar a doer a sua alma, assim. Vai levar a doer muitas vezes, porque estamos acostumados nos nossos sentimentos, estamos acostumados naquilo que fazemos. Mas quando a palavra vem e você diz: não, eu não acredito que seja isso. Acredite, Deus está mudando o teu coração, a tua alma, o teu entendimento. E ainda que doa, você será mudado, você será transformado, porque a palavra não voltará vazia. Não voltará. Você vai ler, vai aprender, vai doer, a palavra vai ferir, mas vai sarar. Você entendeu? Eu vou ler, eu vou entender, a palavra vai ferir, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra vai ferir o seu ego, a palavra vai ferir o seu desejo, a palavra vai ferir o seu sentimento, a palavra vai ferir, mas ela vai sarar, porque ela vai transformar a tua vida. Ela fere, mas ela também sara, ela fere, mas ela também liberta, ela fere, mas ela também levanta, ela fere, mas ela também transforma a vida do homem. Essa é a palavra de Deus. Porque na palavra há um confronto. Você está lá vivendo a sua vida, e quando de repente você aprende a palavra, aprende o evangelho, e você hoje vive uma guerra interior por não querer mudar. Você diz: Senhor, eu sou assim. Aí Deus diz assim: pois é, por isso eu te feri, porque tu é assim. Você não entendeu? Oséias, o profeta, olhou para Efraim e disse: Efraim, Efraim, eu te feri, Efraim, porque o teu amor é como a brisa da manhã. O teu amor é a neblina da manhã, Efraim, que quando é 6 horas está bonito, mas deu 7, o sol saiu, o teu amor já não existe mais. Por isso eu te feri, mas aquele que fere também é poderoso para sarar. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muitas vezes que nós nos debatemos contra a palavra, dizendo: eu não aceito isso. Mas se a palavra, irmão, for de encontro com aquilo que você não aceita, simplesmente você vai ser ferido. Mas deixa eu te dar um recado: você vai ser mudado por essa palavra. Você vai ser transformado por essa palavra. Você vai ser edificado por essa palavra.
Porque muitas vezes nós temos alguns dogmas, algumas verdades na nossa vida que não provém da palavra, então ela vai ferindo, aí você diz: Senhor, eu sou assim, aí Deus diz: mas eu vou transformar. Senhor, eu sou desse jeito, mas Deus diz: mas eu estou entrando para ferir e transformar. E talvez hoje você esteja pulando com a alma angustiada, com a alma muitas vezes querendo saltar, nervoso, ansioso, mas Deus está dizendo: isso vai ser preciso ser mudado. Vai ser mudado. Sua atitude será mudada. Seu comportamento será mudado. Jesus já está trabalhando na sua vida. Jesus já está trabalhando no seu comportamento. Jesus já está trabalhando em você. E Ele vai mudar a sua história. Ele está colocando você no molde da palavra. Então, nossas atitudes precisam ser de acordo com a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus não quer simplesmente a sua palavra. Ele quer o seu corpo. Sim ou não? Ele quer seu corpo. E se você só pode ter atitudes onde no seu corpo, sim ou não? Senão você não. Então Jesus vai dizer: você conheceu, agora o seu corpo tem que praticar aquilo que você conheceu. Sua mão precisa praticar aquilo que você conheceu. Seus pés precisam praticar aquilo que você conheceu. Sua boca precisa praticar aquilo que você conheceu em Cristo Jesus. A sua vontade precisa se sujeitar àquilo que você conheceu em Cristo Jesus. Aquilo que você precisa agora se converter àquilo que você conheceu em Cristo Jesus. Deus está dizendo: o seu corpo será transformado, a sua vida será transformada. Aquilo que você era não é mais. O velho homem ficou para trás, porque é uma nova criatura nascendo, há um novo homem vindo, há uma nova história para se completar na tua vida. E Deus está dizendo: será transformado pelo conhecimento da minha palavra, que é poder de Deus, não para aqueles que se perdem, para aqueles que não acreditam, mas para nós que cremos na palavra. Ela é poder para transformar a vida do homem. Ela é poder para a transformação. Compreendendo? A nossa mudança vem quando compreendemos e praticamos ela. Que não adianta você conhecer e não praticar. Não adianta você conhecer e não lutar contra ti mesmo. Há uma pessoa que diz assim que você deve amar o seu inimigo. Jesus falou isso para nós, sim ou não? Falou ou não falou? Pois é, o seu inimigo é você. Olha no espelho. Você é o seu inimigo. É você que quer pecar todo dia. É você que quer errar todo dia. É você que quer falhar. É você que quer retroceder. É você que quer abandonar Cristo. É você que quer fazer o erro. Seu inimigo é você. Olhe no espelho. Eu preciso me vencer. Eu preciso todo dia olhar para mim e vencer o meu desejo, a minha carne, a minha vontade, o meu eu, para que eu possa viver em Cristo Jesus. É viver a palavra, praticá-la, para que ela possa transformar a nossa vida. Mas a prática requer sentimento. O evangelho não é fácil. Por quê, pastor? Porque a prática requer sentimentos corretos. Eu vou fazer, mas eu estou com ódio de fazer. Esse é o sentimento que Jesus quer que você mude. A palavra, a atitude, ela vem de acordo com o sentimento. Eu estou fazendo, mas eu não quero fazer. A pergunta que eu lhe faço hoje: seu sentimento está de acordo com a vontade de Deus? Porque eu vou te dar um recado. Você pode estar aparecendo para um homem. O homem pode estar fazendo assim para ti, mas Deus pode estar fazendo assim. Porque você pode estar fazendo com o maior amor, mas Deus está dizendo: eu sondo e conheço o teu coração.
O homem pode estar te aplaudindo, mas eu sei o que há dentro da tua alma, eu sei o que há dentro do teu coração, eu sei se tu está fazendo com amor, ou sei se tu está fazendo por fazer, eu sei o que tu está fazendo. E Deus, irmãos, é o recompensador da obra, não é pastor, não é missionária, não é diácono, não é evangelista. O recompensador dessa obra é Cristo Jesus, e Ele conhece o teu coração. O homem pode te aplaudir, mas Deus conhece o teu coração. Seu sentimento precisa ser de acordo com a vontade de Deus, não simplesmente com a sua vontade. Porque você vai fazer e Deus vai lhe reprovar, e você vai se frustrar. Se frustrar com quem? Com um pastor que não lhe viu. Se frustrar com alguém que não me aplaudiu. Mas por quê? Porque Deus contemplou o teu coração. Deus está dizendo: coloque seus sentimentos de acordo com a minha palavra. Eu estou fazendo, mas qual o sentimento aplicado? E eu não estou falando só da obra de Deus, não. Eu não estou falando só da obra de Deus. Eu estou falando da sua família, da sua casa. Qual é o seu sentimento? Eu estou fazendo, mas o meu sentimento, qual é? Você acha que Deus não contempla o seu coração? Você acha que Deus não contempla a sua alma? Você acha que você está enganando um homem? Você acha que você está enganando a sua mãe? Você acha que está enganando seu pai? Deus contemplou a tua alma, filho. Deus contempla você. Por isso, o texto diz assim: limpos de mão e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Limpos de mão e puros de coração. Coração é alma, sim ou não? Coração é emoção. Deus está dizendo: eu não estou contemplando só a tua atitude, não, filho. Eu estou contemplando aquilo que está dentro de você. Eu não estou contemplando só a tua mão levantada, não, filho. Eu estou contemplando o porquê que tu levantou a tua mão. Eu não estou contemplando o teu glória a Deus, não, filho. Eu estou contemplando o porquê que tu está me glorificando. É um conjunto que nos leva à adoração. Por isso é em espírito e em verdade. Eu não estou contemplando simplesmente o porquê tu se levantou, mas a minha pergunta, eu estou contemplando se tu me levantou porque me honra, se tu se levantou porque tu está disposto a me adorar, se tu se levantou porque o teu coração está entregue a mim. Eu estou contemplando o teu coração de acordo com a tua atitude. Eu não estou contemplando só a tua atitude, eu também contemplo o teu coração, é em espírito e em verdade. É limpo de mão, mas o coração sabe o que está fazendo. Deus não contempla só o que você faz. Deus contempla quem você é. Deus não contempla só a sua atitude. Ele quer saber qual é o seu sentimento nessa atitude que você está fazendo. E qual é a sua atitude? O que nós precisamos colocar em ordem? Vamos adorar a Deus de fato e de verdade, de todo o nosso ser, ou só com as nossas atitudes? Vamos adorar a Deus com a nossa alma, com o nosso sentimento, ou vamos adorar a Deus simplesmente naquilo que fazemos? Ou vou levantar a mão e vou dizer: eu levanto a minha mão porque eu quero adorar, porque eu adoro ao Senhor de fato e de verdade, e não simplesmente porque eu quero me demonstrar espiritual. Eu glorifico ao Senhor de fato e verdade. E alguns que ainda não chegaram lá, então glorificam porque querem sentir a presença de Deus, não é verdade? Mas Deus está contemplando e dizendo assim: eu sei porque tu levantou a mão, porque tu quer sentir a minha presença. Deus contempla isso, é isso que traz a resposta a um adorador, irmão. É isso que traz a resposta a quem quer adorar.
Essa é a diferença de um verdadeiro adorador do falso adorador, porque quando ele diz os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. A diferença está onde? Na atitude e no coração voltado, limpos de mão e puros de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esses estarão no monte do Senhor, habitarão no Senhor seguramente. Esses conhecerão a face do Deus da sua salvação. Que a gente hoje possa entender: Senhor, eu não quero parecer, eu quero ser. Eu não quero parecer bom, eu quero ter a essência da bondade, que é fruto do Espírito. Eu não quero parecer ser alguém de bem, eu quero ter a benignidade, que é o fruto do teu Espírito. Eu não quero parecer ser alguém que ama, eu quero o teu amor, que excede todo entendimento. E a gente precisa entender e alinhar. O nome disso é alinhamento. Alinhar a nossa vida, para que a gente possa estar em Cristo Jesus, vivendo a sua palavra e andando nos seus caminhos. Aprenda a palavra, haja conforme a palavra e tenha os sentimentos de acordo com a palavra. Essa é a instrução hoje. Aprenda, exerça, mas tenha um sentimento de acordo com como ela também quer. Porque nossas atitudes, elas são aplicadas com sentimentos, não é verdade? Então aprenda, exerça e coloque sentimento, o sentimento verdadeiro, o sentimento que Deus quer que você exerça, porque você será recompensado não pelo homem, mas por Deus que te chamou. Por isso Deus diz assim: quando deres esmola ao teu irmão, esconde a tua outra mão, para que a tua mão esquerda não veja o que a mão direita fez. E assim o teu Pai, quem? O teu Pai que está no céu te recompensará. Olha a recompensa, irmão, de quem tem atitude e sentimento de acordo com aquilo que está falando. Eu não estou dando porque eu quero me aparecer, eu estou dando porque eu preciso ajudar. O meu sentimento é de misericórdia, o meu sentimento não é de autopromoção, o meu sentimento é de misericórdia. Por isso eu estou dando e escondendo. Então o teu Pai que vê em secreto contemplará o teu coração e te abençoará, porque a bênção de Deus é melhor do que a bênção do homem. A bênção de Deus, ela prospera, traz alegria, mas a bênção do homem, irmãos, ela esgota. Eu costumo dizer uma gracinha que o homem, o que ele tem para fazer para você é bater na sua costa e dizer muito obrigado. Sim ou não? Excelente. Agora você já experimentou a bênção de Deus? Irmãos, quão prazeroso é receber uma bênção de Deus. A bênção de Deus é muito melhor, irmão Roberval, do que a bênção do homem. Porque o que o homem tem é um muito obrigado, mas o que Deus tem para ti transborda. O que Deus tem para ti traz alegria. O que Deus tem para ti faz você se regozijar. Então, zele pela bênção de Deus na sua vida. Amem a bênção de Deus nas suas vidas. Queiram a bênção de Deus sobre vocês, e não simplesmente um reconhecimento humano. Porque a bênção de Deus traz vida, traz esperança e frutifica a vida do homem. Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento.
Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Pai querido, o pão que representa a tua carne, Senhor, que foi transpassada. O vinho, Pai querido, que representa o teu sangue, Senhor. Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Nós somos homens cheios de fraqueza, cheios de falhas, com um conhecimento, Pai, corruptível, Senhor. É a tua graça que nos fortalece. É a tua graça, Pai querido, que nos faz ficar de pé. É a tua graça, Pai querido, que opera em nossas fraquezas, para que hoje nós possamos estar aqui diante de ti, Senhor. Foi a tua graça que nos segurou, foi a tua graça que nos sustentou, porque ela se manifestou na nossa fraqueza. Quando o inimigo tentou, Senhor Jesus, nos levar ao pecado, a tua graça superabundou e nos levou ao arrependimento antes que o pecado fosse consumado. Que graça maravilhosa. Ela nos fez chorar, nos arrepender e dizer: Senhor, eu estou com um sentimento ruim, eu estou com um sentimento de errar, eu estou com um sentimento de falhar. E nós nos entregamos a ti, Senhor. Então a tua graça superabundou, Pai querido, mediante o pecado, porque aonde há pecado, superabundou a graça, para que tenhamos vida e vida eterna em ti, Senhor. E tu não nos deixaste pecar, não nos deixaste falhar, tu nos sustentou. Por isso estamos participando, Senhor, da aliança que temos contigo. Em nome de Jesus. Podeis servir a igreja do Senhor Jesus. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse-me: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Podem comer o pão. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Podem tomar o cálice da nova aliança em nome de Jesus. Com o Senhor, Deus da nossa salvação, Deus do nosso amor, nós habitamos em ti, Senhor Jesus, e através da aliança, Pai querido, da cruz, nós fomos ressuscitados, fomos edificados em ti, Senhor. Através da criatura, o homem corrompido, Pai querido, que se corrompia mediante ao pecado, foi transformado pela glória e pelo poder, Pai querido, da ressurreição. Na ressurreição, Pai querido, onde nós nos levantamos, e em Ti, Deus poderoso, nós, Pai querido, ressuscitamos, ressurgimos, uma nova criatura, um novo homem, um novo eu, Senhor.
Queremos, Pai, te entregar o nosso corpo, queremos entregar o sentimento, queremos entregar a nossa vida em adoração a Ti, Senhor. E sejamos transformados pelo poder, Pai, do Teu precioso nome. Que sejamos transformados, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor que opera, Senhor. Aonde há pecado, superabundou a graça. Aonde o Teu poder, Pai querido, alcançou e transformou e edificou, Tu trouxeste a vida para o homem, Jesus. Assim, Deus, nós te pedimos. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, pela tua bênção, pela tua misericórdia que foi derramada sobre a nossa vida. Nós cremos, Pai querido, em Ti, na força do Teu poder, que Tu, Pai, morreu numa cruz, ressuscitou, Senhor Jesus, está à destra de Deus e intercede pelas nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dá uma semana de bênção, guardados debaixo do Teu poder. Fala conosco, nos enche, nos revigora, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para permanecermos na Tua presença. E ainda que o inimigo venha, Pai querido, durante a semana, tentar colocar, Deus poderoso, distrações, frieza, muitas vezes o desânimo, Deus poderoso, a Tua palavra é poderosa para nos colocar de pé e repreender a força do inimigo. A Tua palavra é poderosa para nos permanecer em Ti, Senhor. Por isso que essa semana, Senhor, seja abençoada, cheia do Teu poder e do Espírito Santo, que aqueles que nos rodeiam possam sentir a Tua presença, a Tua glória e a Tua graça guiar na nossa vida. Assim ser conosco, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção e a